Boa noite. Obrigada, gente. Bom, vamos dar continuidade, então. Hoje é nosso último dia de palestras. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio durante a semana e convidá-los que ano que vem a gente vai dar continuidade com a quarta semana. Então, estão todos convidados. Provavelmente vai ser em agosto também. Eu gostaria de passar alguns recados. Quem não deu o nome para o certificado, pode vir ali naquela mesa, o pessoal anota. Quem também não aproveitou a promoção da Via Verita de 25% de desconto, tem ali, a gente vai estar vendendo até o final da palestra, a gente vai vender os livros. Gostaria de agradecer aos professores, obrigada por ter aceitado o convite e estar vindo aqui para estar falando sobre esse tema que é tão importante como o decolonialismo. E eu queria também fazer um agradecimento a todos que participaram da organização desse evento. Acho que é importante a gente enfatizar que essa semana acadêmica ela surgiu dos alunos, foi uma ideia, um projeto feito pelos alunos, com auxílio de alguns professores, mas a gente gosta de enfatizar que é um projeto que os alunos trouxeram para poder expandir o que é a fenomenologia, que muitas vezes a gente não tem acesso a muitas palestras aqui na faculdade, em outras faculdades. Então, a gente gostaria de expandir esse tema e trazer para todo mundo o que a gente vem estudado. Então, eu vou citar aqui o nome do pessoal da comissão, agradecer o André Fonck, que está ali, Jordi Tamura, que também está ali, o João Domingues, já que ele está aí do lado, eu já falei também, a Clara Vieira, que também está aqui na frente, a Cíntia Prado e a Ana Saito lá na ponta, a Gabriela Plaza, que não está aqui, um beijão para a Gabriela, Guilherme Ojima também, a Moira Valvassori, Moira também não está mais aqui, a Marcela Namura, e... da comissão é só isso. E agradecer também a professora Ida Cardinali, que esse ano ela ficou responsável. E eu! Eu! Isabela Martins. Esqueci de mim. E a professora Ida Cardinali, que esse ano ela participou da organização com a gente, ajudando a gente aí nas burocracias da universidade. Obrigada, professora Ida, que infelizmente não pôde comparecer aqui. Gostaria também de passar um recado. O pessoal da Sobraf pediu para a gente divulgar o 6º simpósio deles, que vai rolar em setembro. Aqui tem um anúncio, tá? Vocês podem pegar umas informações no site deles também, que tem o mesmo nome, Sobraf. Também é um simpósio de fenomenologia, para quem tiver interesse pode estar anotando, ou vir atrás da gente também, que a gente passa o folder. E, sem mais delongas, eu vou fazer a apresentação então dos professores, começando com o professor Dr. Luiz Eduardo Franção Jardim. Conhecido também como Luiz Jardim, doutor pelo Instituto de Psicologia da USP, desenvolveu tese sobre as repercussões do autoritarismo da ditadura civil-militar no cotidiano do brasileiro, cursou graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia Clínica aqui pela Casa da PUC, é membro do grupo de pesquisa vinculado ao CNPq Fenomenologia, Psicologia e Pensamento Decolonial, Ações Clínicas, Educacionais e Institucionais no Contexto Latino-Americano. Atualmente é psicólogo clínico e docente do curso de Psicologia aqui na PUC e segue aprofundamento nos estudos em Psicologia Política e Pensamento Fenomenológico de Martin Heidegger e Hannah Arendt. E não está escrito aqui, mas ele também está dando o curso de aperfeiçoamento em Fenomenologia Crítica aqui nas sedes. E passando agora com o professor Dr. Alexandre Marques Cabral, é graduado em Filosofia e Teologia pelo Instituto Metodista do Rio de Janeiro, possui mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, respectivamente, e doutorado em Teologia pela PUC do Rio de Janeiro. É professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto Federal Colégio Pedro II. Publicou 14 livros até o momento, nós temos 3 títulos aqui na banca. E, atualmente, ele também está dando 2 cursos no Instituto Dasen, aqui em São Paulo. Acho que, por enquanto, é isso. Muito obrigada mais uma vez, professores. A gente vai começar a fala com o professor Jardim sobre o pensamento decolonial e a construção de uma fenomenologia latino-americana. Oi. Boa noite a todas e a todos. Bom, peraí. Essa tecnologia eu não estou acostumado. Mais um jovem para me ajudar, além de mim. Boa, valeu. Questão de toque, deixa eu tirar o mouse de cima.
Valeu. Era melhor porque, senão vocês iam ver no cantinho lá que tinham 70 slides, já ia começar a dormir desde já. Eu também, porque agora ficou escurinho, deu sono agora. Mas não são 70 slides, só para avisar vocês. Na verdade, são, porque eu vou juntando, e daí eu uso só os primeiros, tá? E eu provavelmente não vou chegar até o fim dos primeiros, mas porque eu sou prolixo. Bom, vamos lá. Só lembrando também, para falar em ser prolixo, né? Porque eu vi o Jordi ali, né? E eu lembrei que ano passado eu fiquei devendo R$10 para ele no ano, ele me cobrou esse ano inteiro, e eu já paguei. Eu já quitei minhas dívidas do ano passado, falando em semanas acadêmicas, né, todo ano. E, enfim, espero não ficar devendo outra cerveja para você. Ou se ficar devendo, você me cobra ano que vem. Vamos lá. Falando em... Bom, na apresentação, né, voltando, né, a ideia, basicamente, dessa fala... É uma fala bastante introdutória, enfim, talvez alguns de vocês que já estudam esse tema, talvez fique um pouco repetitivo, os belos alunos que fizeram eletivo esse ano também, né, talvez vocês lembrem, já tenham ouvido parte disso, né, enfim, mas eu tentei fazer algumas outras articulações para a gente pensar aqui, juntos, né, essa possibilidade de uma fenomenologia crítica e com bases latino-americanas e voltada para as questões pertinentes à nossa realidade, não só de brasileiro, mas que não é desvinculada, não só de brasileiro, mas a realidade do brasileiro, que não é desvinculada, de modo geral, da América Latina, né, e do lugar de colonizado. Bom, então a ideia inicial é primeiro fazer uma diferenciação entre as noções de colonialidade e de colonização, né, deixar um pouco mais claras essas noções, fazer uma breve introdução ao pensamento decolonial e já tentando fazer uma articulação com a possibilidade de uma fenomenologia crítica com essas bases, né, com a base no pensamento latino-americano. Bom, antes de tudo, primeiramente, outra coisa prolixa, né? Até o ano passado eu começava toda a fala com primeiramente fora Temer. Agora eu nem sei mais o que eu falo primeiramente, né? Mas é desesperador. Mas vamos lá. Mas primeiramente não é fora Temer, mas volta Temer, né? Para falar de colonização e colonialidade, é importante a gente falar não, mas só mencionar, né? Aqueles ambos fenômenos, né? E eles estão inseridos fundados numa mesma base, que está ligada à história da dominação, né? A dominação é um fenômeno originário, né, e que está também na raiz, como fundamento primeiro das noções de patriarcado, de racismo e capitalismo, né, que estão diretamente ligados também, a gente vai chegar lá, às noções de colonização e colonialidade. Mas é um fenômeno muito anterior, né, a dominação é um fenômeno muito anterior propriamente dito, a história da metafísica, pensando no pensamento heideggeriano, e ao período de colonização nas Américas, né, e também na África e na Ásia, né. Bom, a questão da dominação ela é base, né, ela é fundamento primeiro, originário, não único, mas de várias questões que a gente estuda, né, e que a gente se volta e que dizem respeito à nossa realidade, não só do brasileiro, mas do latino-americano, do povo africano também. Está na base da desigualdade, da humilhação social, invisibilidade social, violências gerais, de modo geral, mandonismo de classe, de gênero, preconceito, soberba, sujeição, né, enfim. Todo fenômeno que a gente estudar dessa ordem, de alguma forma, é importante a gente buscar um pouco as bases próprias da dominação, que é o fenômeno primeiro, né? Bom, indo direto para a questão da colonização, né? Fazendo essa diferenciação entre colonização e colonialidade, né? Colonização é um fato histórico, né, ligado à história da modernidade, e é importante lembrar que o fenômeno de colonização e colonialidade estão diretamente ligados,
né, a modernidade, eles são indissociáveis, né, e a modernidade só foi possível graças à colonização, né, falando da graça, né, lembrando as professoras antigas, né, enfim, graças à colonização. Período de colonização, as grandes navegações, expansão da Europa, o advento do comércio, né, também, que são as bases do capitalismo, também estão diretamente ligados à questão da colonização, né? A Europa se construiu, basicamente, com o ouro aqui do Brasil, do período de colonização também, né? Mas nem vamos entrar muito nisso aqui, embora tenha tudo a ver. Então, é um fato histórico que tem início e, entre aspas, um fim também, né, em um determinado período, que na América Latina isso é um fenômeno que começa a partir do século XVI, basicamente, finalzinho do XV, né, se a gente pensar, e na África e Ásia, né, nos séculos XIX e século XX, né. Aí trago uma citação do Gustavo, que também, a partir do século XVI, o processo de colonização, sem precedentes na história mundial, possibilitou, para além da ampliação da fronteira do continente europeu, a dominação, repressão e extermínio de povos de outros continentes, né. Então, trouxe só essa base inicial da colonização, que é supostamente um fenômeno que já se encerrou, que tem a ver com o período, né, considerado de Brasil colônia, por exemplo, né, falando nossa realidade, mas que ela não se encerra em si, né? De que modo a colonização permanece, né? Os efeitos da colonização continuam, né, e se estendem, né? Aí entra o que a gente chama de colonialidade, né? Aqui tem uma definição bem clara de colonialidade, né? Colonialidade se refere ao modo como o processo de colonização, embora um fato histórico já datado, persiste no pensamento filosófico sobre a forma de domínio e conquista dos povos que foram colonizados, tamponados pelo modo de pensar europeu, não é pelo modão nem pelo mozão, né? Isso é que o nosso revisor Luiz não corrigiu direito. Bom, então, colonialidade... Ué, sumiu um slide. Ah, que beleza, ganhamos um slide a mais. Ah, não, está aqui. Vamos lá. Colonialidade, eu não dou aula assim, tá? Na aula eu sou muito sério e eu não cometo essas gafes, tá? Quem foi meu aluno sabe disso, ou minha aluna também. Colonialidade, então, diz respeito à permanência e aprofundamento na atualidade da dominação colonial. Ela significa a manutenção do domínio cultural, social e econômico dos países do norte sobre os países do sul, de modo geral, né? Aliás, até quando a gente fala, eu estou sem norte, eu estou sem... encontrei meu norte, né? Diz respeito também já a um aspecto de dominação e sujeição também de nós, habitantes, né, e população do sul, do dito sul do planeta, em relação ao norte, né? Até porque, se a gente pensar o planeta, e aquela imagem que estava aqui no comecinho, né, aquela gravura do Torres Garcia, fala exatamente que chama América invertida, não à toa, né, e o sul está lá como norte. Se a gente pensar, Torres Garcia uruguaio, né, como a Cris, se a gente pensar que a gente vive num planeta que não é terra plana, tá? Isso não pode ser, espero que não possa ser contestado, mas se a gente entender que o planeta é uma esfera, né, mais ou menos, meio ovalada, não? Mas e num universo, né, você não tem em cima e embaixo, né? Você não tem até um mapa político, né, coloca em cima, né, os nortes, os países dominadores, enfim. E também pensando na psicologia, que é a área que a maior parte de nós aqui está envolvido, esse domínio também se dá, né, na forma como a gente produz conhecimento, como a gente age, né, como a gente atua como psicólogos e como a gente pensa, né, na psicologia. Isso está diretamente atravessado pelo caráter de colonialidade, né?
Basicamente, é o europeu que é tomado como referência, né, e suas questões, também as questões pertinentes ao europeu, ao povo europeu, tomado como parâmetro para análise e para as práticas em psicologia, né, também na fenomenologia, tá, gente? Vide a literatura que a gente tem mesmo na PUC, em todas as outras universidades, a maioria das universidades, dos cursos de psicologia. Se a gente pensar que nós da PUC, que com exceção dos textos da Ana Bock, os textos da Graça, da Elisa, talvez, também, não sei se tem, aí varia um pouco, né? Ou, sei lá, Melanie Klein, que seja. A gente só tem textos de homens brancos, europeus ou estadunidenses, né? A gente não tem textos de autores negros aqui, por exemplo, com exceção do bela eletiva de colonialidade, né, gente? Preciso lembrar isso também, né? Mas a gente não tem textos de autores negros, a gente não estuda nenhum autor negro. Se alguém falar, bom, mas e o pensamento africano, né? O que se pensa? Não, lá não se pensa nada, né? O que a gente estuda, o que se pensa é na Europa ou nos Estados Unidos, né? O pensamento europeu é tamponado aqui, né? A gente não tem acesso a ele, né? Bom, aí também trazendo outras características da colonialidade, né, que tem a ver diretamente com isso também, né, que a gente está falando, essa dominação epistemológica, né. Colonialidade, ela se apresenta, segundo o Quijano, né, que é um texto dele, que, se não me engano, é de 89, no finalzinho dos anos 80, começo de 90, muito antes de eu nascer, né, de nós nascermos, né, Alexandre? Mas ele faz essa divisão em 3 modos de colonialidade: a colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, né? Essas noções também elas são bastante desenvolvidas por vários autores, né? Principalmente desse grupo Modernidade e Colonialidade, que é uma reunião de pensadores, né, de diversas áreas que se propõem a estudar o pensamento decolonial, mas principalmente também por Walter Mignolo e o Maldonado Torres também, que desenvolvem bastante essas noções, né? Bom, vamos a elas, né? Bom, uma das primeiras características, claro que isso aqui, como eu falei, é introdutório, bem simplificado, é um resumo. Colonialidade do poder não se resume só a esse slide, tá, gente? Mas um dos principais aspectos, né, da colonialidade do poder diz respeito à criação da noção de raça e etnia, né, isso na modernidade, e imposição de raça, né, da ideia, da noção de raça como um padrão hierárquico, né, um padrão de poder, né, e, obviamente, um padrão que coloca a superioridade da dita raça europeia sobre os outros povos, né? Acho que esse é um ponto bem marcante da questão da colonialidade do poder, né? Ela opera em todas as dimensões materiais, subjetivas da existência social e cotidiana, né? E da escala social, né? Aqui tem eu coloquei essa imagem só porque eu aprendi a fazer isso agora, gente. Meus recursos de PowerPoint, além de fazer eu não sei fazer aquelas bolinhas que levam todos para o mesmo lugar, mas, enfim, eu aprendi a recortar isso aqui e colocar. Esse é um esquema do Mignolo, né, que a Balestrin também publicou, né, que fala também, associa a colonialidade do poder ao controle da economia, da autoridade, da natureza, dos recursos naturais, de gênero e sexualidade, controle da subjetividade e do conhecimento, né? Esses 3 âmbitos de colonialidade eles se atravessam também, né? E, só para a gente pensar também, é uma questão bastante atual no nosso país, mas na América Latina também, a questão dos golpes de Estado, por exemplo, dizem respeito a isso também, né? Os golpes de Estado, não só o golpe de 2016, mas se a gente pegar os golpes também da década de 60 e 70, ou os golpes mesmo das décadas de 2010, né? Se a gente pegar em 2012, em 2009 em Honduras, 2012 no Paraguai, são golpes, eles não são golpes que são gerados, né, e fomentados nos seus países de origem, né? A gente tem vasta documentação
sobre o golpe de 64, que mostra o quanto que prova, né, de um jeito bastante cartesiano, se a gente quiser, o quanto que o Estado estadunidense é horroroso, né? Quanto o governo estadunidense estava diretamente ligado a todos os golpes civis militares aqui na América Latina, está ligado também aos golpes na África e em outros países, e o quanto que o capital também privado estava ligado ao financiamento desses golpes. O quanto que bancos canadenses, bancos estadunidenses financiaram diretamente esses golpes. Então, isso não é baboseira de teoria da conspiração. Isso tem documentos do governo estadunidense e da CIA que foram liberados, a gente não tem liberados aqui no Brasil. Isso fala de colonialidade do poder também, né? E em várias colonialidades. Vamos continuando. Colonialidade do saber. Bom, o golpe de 16 também, né? A gente sabe da série de interesses que o capital privado tinha no golpe de 2016, né? E a gente está vivendo isso, né? Quando a gente fala em reforma da Previdência, reforma trabalhista. Eu hoje, antes de vir para cá também, estava abrindo o e-mail só para rever algumas coisas da apresentação, e estava lá, assim, eu nem li, mas tinha uma manchete lá que o Coisonaro quer ampliar a reforma e o desmonte da CLT, né? Enfim, que ele chama de reforma trabalhista, né? Vamos lá. Mas falando da colonialidade do saber, isso não é interesse do trabalhador, obviamente, né? Não precisa ser muito esperto para a gente saber que não é interesse do trabalhador. Mas vamos lá. Colonialidade do saber fala também diretamente de um aspecto do eurocentrismo também, né? Diz respeito ao domínio nos modos de produção de conhecimento, né? Como eu estava falando aqui também, né? Toda a nossa literatura, por exemplo, toda a produção de conhecimento de psicologia aqui da PUC, de certa forma, é fundada, é baseada, né, e fundamentada em autores europeus ou estadunidenses, né? Mesmo quando pensadores brasileiros, muitas vezes que são bastante significativos e pensam questões pertinentes à nossa realidade aqui, muitas vezes estão fundados, a maior parte das vezes estão fundados também em autores europeus. Isso quer dizer que a gente não pode pensar, não pode aproveitar? Não tem nada a ver com isso, a gente já vai chegar lá. Mas isso fala de um modo de dominação também, né? A imposição da epistemologia europeia como superior e mais verdadeira que as demais epistemologias. A gente nem acha que tem outras, né? A gente acha que só tem epistemologia de bases epistemológicas que a gente aprende aqui, ou na bela aula de modelos que vocês têm aqui também, principalmente do ano passado para cá, que ficou belíssimo, que a gente também discute, retoma, né, um pouco da epistemologia para pensar a pesquisa nas 4 abordagens principais aqui da PUC, né? Mas essa dominação epistêmica fala de um modo de produção de conhecimento, né? E um modo que é tomado como parâmetro, né? Como verdade única, né? E baseado na razão. Faz sentido isso que estou falando ou não? Bom, seguindo nesse sentido, não sei se faz sentido, né? Mas, enfim. Continuando nesse aspecto da colonialidade do saber, 2 aspectos que eu queria levantar sobre isso. A questão da lógica do ponto zero, né, eurocentrada, que é um ponto de partida, né, que se diz supostamente neutro, né, e absoluto para o conhecimento, para a construção de conhecimento, né, como se fosse um ponto inquestionável, né, uma base única, né, para se construir conhecimento, né. Nesse ponto, a linguagem científica ela impõe-se como a mais perfeita de todas e reflete a mais pura estrutura universal da razão, né. Quer dizer que está errado isso? Não, mais uma vez. Estou dizendo que é um modo colocado como um modo hegemônico e dominante de construção do conhecimento. E outro aspecto também que é bastante relevante, que a gente vai retomar em outro momento, é a questão do epistemicídio. E o epistemicídio significa, né, também uma característica da dominação, diz respeito à invalidação de outras epistemologias, né, ou seja, né, que é a negação. Para o Castro Gomes, né, ele vai falar em negação da alteridade epistêmica, né, e o Maldonado Torres também vai falar em racismo epistêmico, né. A gente não tem ideia, por exemplo, do que se estuda, do que é pensado
tanto na América Latina, quanto na África, quanto na Ásia, de modo geral, né? O que vale é o pensamento que a gente clássico, né, que a gente está acostumado. Outro aspecto, o terceiro, né, aspecto da colonialidade, né, tal como o Quijano coloca, que é a colonialidade do ser, né? Ela prioriza a racionalidade europeia e oprime outros modos de ser que seriam igualmente válidos, né? Nesse sentido, também tem a ver com a questão do epistemicídio, né? Mas que também considera outros povos, né, que não seguem esse mesmo padrão europeu, como são classificados e colocados como em tons de animalidade, como selvagens ou primitivos, enfim, né? E invalida qualquer possibilidade, né, que venha de conhecimento que venha deles, né? Vamos lá. Os modos de ser que não priorizam a razão instrumental centrada no eu seriam desconsiderados pela filosofia moderna, que pressupõe que não há ou não havia pensamento filosófico válido fora do círculo moderno da razão, né? Isso a gente ouve até aquela frase famosa do Caetano, né? O Caetano, ele é maravilhoso, né? Tem várias discussões quem que é melhor, Caetano ou Chico, sei lá o que, Gil, né? Sei lá. eu gosto mais do Chico, mas eu acho que o Caetano tem outras questões interessantes também, e o Gil vem um pouquinho depois. Mas, enfim, isso não tem nada a ver. Mas o Caetano fala muita coisa interessante, mas ele fala muita bobagem também, como todos nós, eu também, né? Mas uma das bobagens clássicas e muito famosas do Caetano é aquela frase, né? Só é possível filosofar em alemão, né? E a gente que estuda Heidegger adora, né, arrotar isso e falar, não, só é possível estudar Heidegger, né? Enfim, eu não falo mais isso, tá? Mas eu já fui um Heidegger religioso, assim, né, do Heidegger. Eu sou, enfim, falo com propriedade, com lugar de convertido ou nada, eu continuo um heideggeriano. Mas vamos lá. Então, a gente trouxe um pouco essas características da colonialidade. E vamos falar um pouquinho, então, do que seria o pensamento decolonial. Uma introdução só, né? Eu não vou aprofundar nisso, é só para a gente conseguir falar um pouco. Dá tempo, hein? Dá, né? Então, vou correr. São 70 slides, né? Vamos lá. Então, o pensamento decolonial, né, ele, bem superficialmente, bem de modo inicial, introdutório, ele diz respeito a uma série de deslocamentos ou problematizações às formas dominantes de compreender a modernidade pela perspectiva europeia, né? Ele questiona esse caráter pretensamente universalista da filosofia da Europa, né? Ele busca, né, enfatizar, né, uma frase do Gustavo Santos, quem estava aqui, ele veio ano passado aqui também falar. Ele, aliás, manja muito mais do que eu sobre isso, né? E o Ale também. Enfim, não que o Ale, mas que o Ale manja mais que eu também. Ele busca enfatizar a evolução do conhecimento não apenas no tempo, mas também no espaço, né? E diz respeito à questão geopolítica, né, como um aspecto central para o pensamento também, que não está em jogo de modo geral na epistemologia europeia, né? E a epistemologia europeia, ela traz em si o próprio esquecimento da ontologia dos povos colonizados e escravizados da América e na África. Bom, continuando aqui, né? Então, opa, esse slide também não estava aqui. Vamos lá, então vamos ler daqui. Será que eu mandei o certo? Vamos lá. Então, o pensamento decolonial, ele convoca... Não, está aqui sim. Vamos lá. Uma revisão de saberes, né, considerando a colonização como fato histórico, como a gente tinha falado inicialmente, a colonialidade como determinante epistemológico, né, como também a gente já trouxe aqui, né, e ele considera, né, a história do nosso continente latino-americano, né, do continente, da nossa história latino-americana, como distinta da história europeia, né? No pensamento europeu, estadunidense, o pensamento europeu não está, e a realidade europeia não está circunscrita pelos mesmos determinantes e acontecimentos que nós estamos, né? Por mais que a gente
brasileiros classe média e argentinos se achem europeu, nós não somos europeus, né? A gente hipervaloriza o que acontece lá, achando que é muito melhor que nós, tá? Tem esse viralatismo nosso, né? Mas são o que determina, o que funda, né, nosso modo de ser é completamente diferente do que funda o modo de ser europeu, por mais que a gente se baseie e está colonizado, né, por eles também, né? E a gente não está submetido a essa mesma divisão histórica deles também, como idade antiga, idade média, idade moderna, né? Não cabe a nossa condição histórica, né? Se a gente, na época do Temer, né, depois do golpe, ele começou a tomar várias medidas, eu ia falar regressivas, não, mas caramba. Quando a gente reacionário, extremamente, mas quando começou a voltar, quando a gente, como que a gente fala? Tudo está voltando para trás. Retrógradas, a gente está retrocedendo, e a gente tinha o costume de falar, não, estamos voltando para a Idade Média, né? Não existe Idade Média aqui no Brasil, né? O que foi vivido na Idade Média lá na Europa não tem nada a ver com esse período aqui no Brasil, né? A nossa realidade aqui no Brasil, antes da invasão dos portugueses, era completamente outra. O modo de existir aqui no Brasil antes da invasão portuguesa em 1500 é completamente outro, né? Que inclusive a gente sabe muito pouco, né? E muito pouco se é estudado e se é permitido, né, discutir sobre isso, né? Então a gente não tem o que se chama de Idade Média, né? Não existiu aqui, né? Como a gente estuda, né? Inclusive a gente estuda mais história europeia do que história brasileira, né? Na faculdade, né? Na faculdade não, faculdade também, na escola, né? Bom, portanto, né? Nós latino-americanos, né, nós somos uma mescla cultural, né, isso também é diferente do europeu, né, uma mescla cultural dos povos europeus, dos índios americanos, né, americano da América, né, americanos não são estadunidenses, americanos somos nós, todos, e também do povo africano, né. Essa mescla se deu pelo processo de colonização, né, que diz a respeito a isso que a gente já falou, ampliação das fronteiras do continente europeu, né, e essa questão principal de dominação, repressão e extermínio de povos de outros continentes, né. Nesse contexto, os povos latino-americanos e africanos, né, são a parte vencida nesse processo. E isso está intrinsecamente arraigado na nossa história, né? Por mais que a gente não se reconheça muitas vezes nesse lugar, mas isso pertence à nossa realidade, né? Vide nosso viralatismo também que eu estava falando, né? Isso também diz respeito a isso, né? Mas, né, nesse contexto de colonização, vou correr. Está acabando. Está acabando. Então, vamos lá. Instaura essa categoria raça e etnia, né? Essa ideia, aí já falei, ideia de superioridade do europeu sobre o não europeu. Se eu ficar muito corrido, vocês me falam que eu antecipo. Bom, partindo disso, alguns autores, né, do pensamento, propuseram a ideia de giro decolonial, né, que é uma noção importante, né, dentro do pensamento colonial, que diz respeito, né, uma das definições, né, o movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade, né. E outros autores definem assim também. Um dos primeiros passos, né, do giro decolonial consiste em desvelar esse domínio colonizante presente nos modos de produção de conhecimento, que diz respeito à colonialidade do saber, na maneira como opera o etnocentrismo europeu do ponto de vista econômico e sociocultural, colonialidade do poder, e na forma como os modos de ser que prioriza a racionalidade ocidental oprimem outros modos de ser igualmente válidos, né, na questão da colonialidade do ser, né. Então, vamos passar. Então, isso é importante. Não se trata de descartar o pensamento europeu. Isso é um aspecto bem importante. Não é que a gente fala, então tudo que o Heidegger falou é bobagem, né? Não. Ou esquece Freud, esquece nada, né? Esquece Descartes, não esquece nada. A gente não pode, já se trata de um esquecimento aí, né? E é isso que a gente tem que lutar contra também, né? Por mais originário que se propõe o autor, um autor europeu, ou como o próprio Heidegger também, que ele se propõe a fazer uma fenomenologia, uma
naquele momento ali uma ontologia fundamental, faz parte disso também compreender que nenhum pensamento filosófico é isento, né, das bases onde ele está ancorado, né. Reconhecer o pensamento originário também, o que é originário do pensamento latino-americano, que é uma tarefa e voltar-se para as questões e problemas latino-americanas, e também no que diz respeito à psicologia fenomenológica, que é o que também nos diz respeito aqui, de certo modo, né, pensar nessas bases latino-americanas para conseguir construir algo que tenha mais pertinente nossa realidade, né. Não preciso ler essa citação. Vamos lá. Então, lembrando esse aspecto, nenhuma filosofia é imune aos aspectos geopolíticos a ela relacionados, né. A episteme europeia traz no seu bojo o esquecimento da ontologia dos povos colonizados e escravizados, retomando isso, né. Isso acho que é bem importante, né, a gente tomar. E daí vem aquela pergunta clássica, né? Estamos aqui numa mesa de fenomenologia, né? Vários heideggerianos, provavelmente. A PUC tem uma formação prioritariamente na fenomenologia, majoritariamente heideggeriana, embora outros autores são discutidos aqui também na fenomenologia. Mas e o nosso amigo Heidegger, né? Ele não é o Deus Supremo, né? Ele não está acima de tudo isso porque ele fez uma ontologia fundamental. Cara, eu adoro Heidegger também, cara. Estudo esse cara, compro tudo quanto é livro, compulsivamente dele, né? Inclusive na Via Verita tem livros do Heidegger, né? Com 35%, 50% de desconto, promoção. Mas vamos lá. Mas e o nosso amigo Heidegger, né? Bom, cabe a gente lembrar aqui, né, quando se fala em ontologia fundamental do nosso querido amigo Heidegger, para quê, né? Por que Heidegger, naquele momento, né, no final dos anos 20, né, ali ele vai falar em Dasein a primeira vez em 1924, ali 24, 25, daí ele vai começar naquele período ali a construir essa ontologia fundamental, né, e daí em 31 ele começa a virada, ou viragem do pensamento, né, e aí a ontologia fundamental fica de lado, né. Mas, bem, essa menos de uma década ali, né, que ele fez, foi muito marcante, é muito significativa no pensamento dele e nos desdobramentos também, né. E para nós psicólogos, é um crime, né, do meu ponto de vista, a gente só lê Ser e Tempo e achar que Ser e Tempo esgota Heidegger ou responde a todas as questões do mundo, né. É um vício que a gente tem, né. Muitos heideggerianos acham que isso é instrumento para qualquer coisa, né, e dá conta de tudo, e a gente faz, né, todos os contornos, mas tinha um propósito ali, né, o que ele faz em Ser e Tempo, tinha um propósito dentro da questão de ser, né, naquele momento, é um propósito que, inclusive, aquele caminho que ele está trilhando ali, depois ele se afasta, né, ele não nega, mas ele se afasta daquele caminho, ele vai buscar por outros meios, caminhar e avançar na questão de ser. E a gente fala, mas os existenciais, blá, 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 blá. Sim, os existenciais são muito importantes. Os existenciais que ele levanta ali, né, ou existenciários, né, dependendo da tradução que a gente usar agora, né, ontológicos, em Ser e Tempo, tem a ver com a questão dele, com a questão de ser. E ele deixa claro também, não está, já... Esqueceu, 5. Ele deixa claro também que não são os únicos existenciais, mas que são os existenciais que ele vai buscando ali para caminhar na questão de ser, né? E lembrando muito bem algo que ele fala desde o início de Ser e Tempo, quando ele vai propor aquele trabalho de analítica do Dasein. Ele está pensando a partir do cotidiano, né? Ele começa Ser e Tempo, né, discutindo o cotidiano para chegar no caráter ontológico, nas condições de possibilidade daquele cotidiano se dar. Só que é o cotidiano do europeu médio, né? Tudo bem, legal, né? A gente se identifica também lá, né? O latino médio, classe média, também se identifica com aquilo. Mas isso diz respeito, acho que 10% da população, né, do planeta, né? A realidade, o cotidiano de, que seja 80%, 70%, 90% da população do planeta não tem a mesma relação com morte, com surpresa, com as questões que ele descreve ali. Aquilo é universal? Se pretende universal, né? Mas a gente tem que ter crítica também, né? A própria relação com o trabalho, com as ocupações é muito diferente também. E talvez uma ontologia fundada num cotidiano do brasileiro, do latino, do africano médio,
né, talvez fosse muito diferente. Talvez ele identificasse outros existenciais que a gente não consegue enxergar, porque a gente também está delineado por isso, né? Então, nesse sentido, o pensamento de Heidegger seria um pensamento neutro, né? Ou um ponto zero também, né? A gente tende a colocar desse jeito na maior parte das vezes. Eu vou acelerar, tá? E o que nos leva a crer, né, que o Heidegger é universal, né? Ele abarca tudo que a gente precisa saber, né? Entender que o Heidegger é algo definitivo e inquestionável, acho que recai na mesma questão que o próprio Heidegger criticaria, né, de esquecimento, né? E ligado à história da metafísica também, né? Cotidiano diferente e tal. Bom, outra questão que eu acho que é importante a gente considerar, falando do Heidegger, como eu estava falando que não é um pensamento isento, ele também está baseado no mito do povo alemão, né? E isso quer dizer que o quê, né? Bom, todos os povos de alguma forma têm um mito, né, que funda, né, o modo de pensar, o modo de existir. Para a gente ter uma ideia, o mito do povo brasileiro passa pela questão da miscigenação, né? E isso é a desgraça também do nosso povo, de certa forma. Isso foi criado, né? E dá um sentido, né, de alguma forma ao povo. Não, o brasileiro é o brasileiro cordial. Cordial cacete, né? Eu não falo palavrão em aula, né? Aqui pode, né? Sei lá. Porra nenhuma, né? Sei lá. Cordial aonde? Né? O país que mais mata, a polícia que mais mata no mundo, mata negros, pobres, periféricos. Todos, a gente fala, nunca tivemos guerra. O cacete também, né? Eu estou contido. Mas o mito do povo brasileiro também, como o brasileiro é um povo miscigenado, que não tem racismo, né? Aqui não temos racismo porque o índio, o negro, então somos todos mulatos, né? E mulato já é um termo racista. Esse mito funda, inclusive, bloqueia a possibilidade de lutas raciais, né? Porque se o brasileiro não é racista, como o nosso desquerido presidente fala, a gente não tem nem como combater um racismo que não existiria, supostamente, né? Mas o negro que se sente todo dia, e isso tem uma outra realidade que ele não tem voz, né? É tirada a voz dele na base, né? Enfim, mas Heidegger está sujeito também ao mito do povo alemão, né? Que foi de modo escrito por Herder, né? Eu não vou entrar aqui no Herder, mas só para ter uma ideia, né, Herder ele fala um dos pontos muito marcantes no pensamento heideggeriano que tem a ver com ele é a questão da história se cumprir como destino, né? Quando a gente vai ler segundo Heidegger, isso aparece de monte, né? Vamos pular aqui, Herder, destino, pronto. Então Heidegger também está sujeito a isso, né? A própria história do nazismo está sujeito a esse mito alemão, né? Herder também fala dessa questão de um povo único, né? Que, enfim. Passando do Herder, passando do Heidegger, que também está sujeito. Isso quer dizer que a gente não tem que aprender com Heidegger? Não, de novo não, né? Mas, enfim, os autores, né, esses autores do pensamento decolonial, eles questionam, né, essas ontologias europeias como um fundamento universal, né, do existir, né? E muitos vão propor, né, e também na psicologia, né, uma ontologia que contemple também existências periféricas, né? Continuando. Acabou, né? Não. Vamos lá. Eles, na psicologia, também se questiona a noção de sofrimento, tal como pensada na Europa e nos Estados Unidos, né? Acho que é importante a gente ter essa ideia. Será que o sofrimento descrito ali por Freud, descrito por vários psicólogos, mesmo contemporâneos, né, tem a ver ou tem a mesma base que o sofrimento do brasileiro, do trabalhador ou do trabalhador subordinado a uma série de opressões, né? Eles vão falar também a diferença do sofrimento da cidade, o sofrimento das periferias, ou o sofrimento do trabalhador do campo também. Mas vamos correr. Só para a gente correr aqui, então, né, porque já tem só 11 minutos para falar. E caminhando um pouco mais para a fenomenologia, né, só trazer algumas ideias por cima aqui de desses pensadores decoloniais, que é o Rodolfo Kusch, que é um filósofo argentino, né? Quem quiser tem um livro dele que chama América Profunda, né? A bibliografia dele não é muito vasta, ele tem menos livros que o Alexandre Cabral, mas são todos em espanhol, mas tem fácil acesso na internet, a gente consegue baixar em PDF.
né? E ele também visa, né? Ele é um fenômeno, é importante dizer que ele é um fenomenólogo heideggeriano, né? A questão dele é com Heidegger mesmo, né? E ele também visa uma mesma universalidade de uma ontologia na fenomenologia, mas, né, ou desde que incorpore o humano em sua totalidade. Ele entende que o humano em sua totalidade é muito além da noção que a gente tem europeia, né, de humano. Eu vou acelerar, tá, gente? Ele vai dizer que a pequena história é a história da Europa, né? E ele vai chamar de grande história uma história anterior, né? Que envolve fases pré-civilizadas, Oriente, o mundo ameríndio como um todo, né? Eu também não vou conseguir entrar nessas noções, mas ele vai basicamente também pensar uma ontologia, né? E eu estou trazendo como exemplo. E ele vai trazer esses 3 modos de ser, basicamente. Ele vai falar do ser alguém, né, que está mais ligado à imagem de salvação pela razão, né, e à figura do europeu médio, né, e que tem a ver com a noção de Dasein, tal como está construída, embora ele faz uma ponderação em relação à noção de Dasein também, como algo que, de algum modo, também inclui alguns aspectos mais amplos, né, geopolíticos também. Aliás, até o Heidegger, né, quando ele elogia a tradução de Dasein para o francês, que eu não vou falar aqui porque o meu francês não é francês, mas na tradução, se alguém quiser falar, né, do francês, em vez de ser aí, seria ser ou aí, né? E Heidegger elogia essa tradução, porque ele entende que isso contempla um pouco mais esse caráter, né? Ele fala de uma outra noção de mero estar, que tem a ver com uma condição anterior, né, essa história europeia, né, mas que ele também associa a condição de vida nas periferias, né, dos povos colonizados. Né. Acabou, gente. Falta muito. Tá, acabou. Outro, Maldonado Torres também, eu vou falar bem rapidinho só. São 2 falas só. Não vou continuar. O Maldonado Torres também, ele é um outro autor, né, um porto-riquenho, também fenomenólogo, né, e ele desenvolve uma noção do Frantz Fanon. Ele vai falar em subontologia, né, do condenado, né. Ele vai questionar um pouco, questionar bastante. Ele vai falar assim, além da ontologia, né, que a gente conhece já do Dasein, ele vai falar de uma subontologia que diz respeito ao que seria o condenado, né, os povos negros, né, os povos colonizados, né, os índios, né. Ele vai dizer também que o condenado é um não ser aí, né. Mas eu não vou pular isso aqui porque já acabou, né. Aqui também. Bom, só esse exemplo, só. Pode? Só esse exemplo. Tinha mais um monte. Não, está acabando. Ele, por exemplo, ele vai dar ele vai pegar uma descrição do Fanon, né, exatamente para falar dessa diferença, né, da relação com a morte, por exemplo, do Dasein e morte, né, do ser para a morte, e o Fanon, por exemplo, né, que era um martinicano negro, né, que viveu na França também, e ele vai usar isso como exemplo, né. Ele fala, então eu vou ler aqui só para não me alongar. Enquanto o Dasein está perdido no impessoal, no Dasman, e alcança a propriedade no precursar à morte, e isso a gente vê lá nos parágrafos 54, 58, se ele tem, depois 60, 63, também tem lá. Né? O condenado confronta a realidade de sua finitude e o desejo por uma desaparição, e o desejo por sua desaparição como uma aventura diária. Né? O acontecimento extraordinário de confrontar a mortalidade se converte em um incidente ordinário. Né? Antes que se fale que mas isso tudo é ôntico, né? Isso fala de um outro cotidiano no qual a gente não está habituado. Né? E não é só o negro africano na África, né? Mas isso ele vai ampliar e pensar isso de um modo mais amplo, mais geral. Mas depois a gente continua, porque senão eu vou levar bronca aqui da lei. Tá bom? É isso. Obrigado, gente. Obrigada, professor. Foi rápido, né? Foi rápido. Vamos continuar, então, agora com o professor Alexandre Cabral, com a fala Corpos Colonizados por uma fenomenologia da sujeição política existencial. Alguém pode só acender a luz, por favor? Obrigada. Se usar com a lei também, viu? Não, rapaz. Vamos lá, obrigado, boa noite. Queria agradecer demais o convite. Ih, rapaz, caiu.
Fazer o quê? Mas queria agradecer demais o convite por estar aqui e já me desculpar pelo fato de eu ter dormido literalmente 3 horas e meia. Então eu tô aqui, assim, primeiro de calça de moletom, para ver como é que eu tô cansado. E descalço, que não dá para mim mais. E só não tiro a calça de moletom, porque eu não tenho nada para mostrar e vocês ficarão realmente com raiva de mim. Então eu tô muito cansado, tô quase deitando aqui. Mas eu tinha preparado alguma coisa, vou tentar dar conta. E aí, na hora do bate-papo, a gente tenta se aprofundar minimamente no que vai ser discutido. Tem muita gente amiga aqui, estou vendo, muita gente que eu gosto demais e que veio aqui, né, para que a gente depois pudesse sair para tomar um chopp. Então, eu vou sair para tomar um chopp, tenho certeza que eu vou dormir na mesa. Então, já estou assim, realmente assim, preocupado, porque amanhã eu dou aula o dia inteiro aqui, rapaz. Então, estou assim, realmente pedindo aos deuses heideggerianos lá do último deus heideggeriano que realmente me abençoe. Eu também quero pedir desculpas, porque eu não tenho, como acabou de ser mostrado pelo professor, eu não tenho PowerPoint, eu nem sei fazer. E a última vez que um aluno meu na UERJ fez um PowerPoint para mim, foi para passar num evento, me contrataram numa universidade federal no Nordeste, não vou dizer, porque o pessoal deve conhecer alguém de lá, professor de psicologia, para dar um curso sobre artigos científicos. E na época da Dilma até, eu falei, puxa, beleza, ganhar um dinheiro, falar de uma coisa que eu gosto. Aí pedi para um aluno fazer um PowerPoint, quando eu apertei, estava o meu filho pelado. E eu falei, que porra é essa, cara? E tava, juro, tava o pró-reitor de pesquisa. E eu estava atrás, assim, sabe quando você olha para a tela, fala assim, então... Aí todo mundo está olhando e querendo rir, meio sem graça comigo, sabendo que eu sou do Rio, sei lá, eles têm um respeito pelo Sudeste, uma palhaçada, não sei porquê. Aí esse meu amigo é do Rio, professor de lá, né? De psicologia fenomenológica existencial. Ele apontou assim, quando eu olhei, tá meu filho pelado. Eu falei assim, esse aqui é o meu filho, Tomás, tá pelado aqui, desculpa, tal. Apertei a segunda, era ele pelado de lado. Eu falei, que porra é essa? Cara, sem sacanagem, já demorou uns 20 minutos para entender que o arquivo não era aquele, que eu estava com o pendrive errado e tal. E a minha pergunta é, quem tirou a foto do meu filho pelado? Então eu cheguei em casa e falei para minha esposa, Rosana, Tomás estava pelado no negócio. Quem tirou essa foto? Porque ela é super calma, falou assim, quem tirou essa foto? Eu falei, não sei quem tirou essa foto, estava lá, antes do meu PowerPoint. Aí ela falou assim, mas quem tirou? Eu falei, não sei. Eu falei, Rosana, eu não tenho máquina, não sei tirar, não sei nem botar no PowerPoint. Aí ela falou assim, fui eu antes do aniversário da amiga dele. Ela preparou meu filho, tirou foto dele nu e botou no meu pendrive. Então, eu nunca mais prometi que nunca mais faço pendrive, não peço para ninguém fazer. Então, vai assim mesmo, vai sem pendrive. Então, eu queria começar a refletir sobre o tema corpos colonizados pelo movimento contrário, que foi feito anteriormente pelo professor, que, por sinal, era o mais inteligente, mas eu propositalmente quero fazer o contrário, que é fazendo uma crítica imanente às formas como a gente compreende a noção de fenomenologia. Eu venho dessa tradição, fiz tese, escrevi livros, Heidegger também veio da tradição nietzschiana, então eu comecei a relativizar bastante isso por causa dos autores que são pós-nietzschianos, como Foucault, como Derrida, como Deleuze, e comecei a notar que existem muitos limites na metodologia, porque a fenomenologia é um método, mas na metodologia fenomenológica. Mas, por isso, a gente tem que ver que a noção de fenomenologia ela não tem unidade absoluta. Fenomenologia é uma multiplicidade de pessoas que estão utilizando um método que não é explicativo, mas ele é descritivo e que tem pressupostos, muitas vezes, radicalmente diferentes. Por exemplo, na fenomenologia do Husserl, antes do último momento da obra dele, ele está interessado em descrever o que ele chama de atos intencionais da consciência e a consciência, né, das suas vivências dos atos intencionais. Então, a dinâmica imanente, olha só que expressão, eu vou usar só para tirar onda mesmo, porque não é para entender esse negócio. Você tem que ter meio uma crença, sabe? Que nem eu torci o pé, aí o rapaz falou assim para mim, juro, o cara falou assim para mim, olha, você pode usar aí acupuntura, interessante. Aí minha esposa se meteu, falou assim, e homeopatia? Ele falou, tem que ter fé, tem que ter fé.
Aí ela fica puta, que ela gosta de homeopatia. E ela é psicóloga e acupunturista. Ela falou assim, mas por que não a homeopatia e a acupuntura? Eu falei, porque tem muitas pesquisas confirmando a acupuntura. E aí ela falou assim, e a homeopatia? Ela falou assim, eu já disse, tem que ter fé. É que nem o Espírito Santo. Se você não tiver fé, ele não tem lugar nenhum. Porra, mais ou menos o que eu vou fazer agora. Tem que ter fé um pouco, porque, porra, nem quem estuda entende aquilo. Então, a ideia é que a nossa consciência ela não é fechada em si mesma, ela não é solipsista, ela, portanto, é expulsa de si mesma, isso que significa a intencionalidade. O Russell diz isso na investigação lógica número 5, ele usa o verbo latino intendere para dizer que é tender para o interior de. Então, a nossa consciência ela é exposta e essa abertura desse campo ou desse horizonte chamado intencionalidade é que forma os polos, e não os polos que formam a intencionalidade. Então, por exemplo, é por causa do campo intencional do amor que o amado e o amante se abrem. Então, é uma derivação, não é uma causa. Então, a ponte vem antes dos pontos que ela interliga, entende? E aí, mais ou menos isso que acontece na fenomenologia russeliana. E ele pressupõe, então, uma consciência de caráter intencional que ele vai descrever a mobilidade interna desses campos que ele chama de campos intencionais. Ora, o Heidegger, quando se depara com isso, vai levar muito a sério, né, esse problema, mas vai transformar, no primeiro momento da obra, a consciência em existência. E vai se conectar com uma outra tradição alemã, que é a tradição hermenêutica, para dizer que esse ente que nós somos, o ser aí, o existente, a realidade humana, a condição humana como tal, ela é expulsa de si mesma, isso é a existência, e ela é feita ela é composta pela ausência de propriedades a priori que determinam a nossa condição. Por exemplo, nós não somos racionais, nós não somos nem sexuados, para Heidegger. Nós não somos ser de desejo, nós não somos seres de imaginação. A gente não é porra nenhuma, mas a gente é segundo o horizonte histórico no qual a gente está encarnado. Então, a ideia de que nós somos seres no mundo, portanto, a intencionalidade, ela se conecta à ideia de história, porque esse mundo é mundo histórico. Entretanto, o Heidegger ele pensa esse mundo, em toda a obra dele, a partir da noção muito comum a Russo, que é a noção de horizonte. Então, horizonte, que é uma palavra grega, é um verbo, horizo, que significa literalmente delimitar. Ninguém vê o horizonte, né? Meus dedos estão fora do horizonte, eu não os vejo, mas eles estão aqui e eles só aparecem porque eles aparecem através do horizonte. Né? Lá no Rio, eu de vez em quando vou à praia, nem sei porque não durmo, não descanso, não transo, não nada, só leio, dou aula e escrevo. Então, essa é a minha idade. Mas, de vez em quando, vou à praia. Aí, chego lá, fico eu olhando literalmente nada, assim. Meu filho jogando na areia, minha filha calada, ouvindo música, e minha esposa querendo brigar comigo por algum motivo. Geralmente, é a porra do mate que está quente. Então, eu fico lá olhando aquela cena, fingindo que eu não estou vendo ninguém, né? Aí ela chega e fala assim, tá olhando o horizonte? Aí, um dia, eu falei para ela assim, cara, vou dar uma aula de fenomenologia para ela agora. Ela não é muito afeita a isso, não. Aí eu falei assim, Rosana, ninguém vê o horizonte. O horizonte é condição de possibilidade de visibilidade. Aí ela, foda-se. Muito carinhosa. A gente está muitos anos juntos. É isso que é. O casamento dá essa... A fenomenologia do casamento chega ao foda-se. Então, mas vai lá. Desculpa. Quando eu estou cansado, eu falo palavrão. Então, aí, de repente, o Heidegger pensa a partir de um princípio muito comum, a fenomenologia russeliana, o horizonte. Ora, só vou citar um que discorda radicalmente disso tudo. Levinas, pensador lituano, deu aula em Estrasburgo, depois em Paris, foi aluno do Russell, foi aluno do Heidegger, ficou num campo de concentração, filósofo judeu. Cara, esse cara diz, isso não tem nenhum sentido. Isso, tudo que está sendo dito agora é derivado. E ele vai dizer que a ideia de horizonte é o que marca toda a cultura ocidental. Porque o horizonte significa uma clareira, a expressão que o Heidegger usa em alemão, Lichtung, a clareira dentro da qual algo pode ser identificado como um ente, como algo que existe. Ele diz, eu sou judeu, a palavra, o verbo hayar, que é o verbo ser em hebraico, não tem nenhuma relação com a noção de ser enquanto horizonte ou enquanto ente que se manifesta dentro de um horizonte de luminosidade.
Deus se revela a Moisés, capítulo 3, lá do livro de Êxodo, verso 14. Eu sou quem sou, eu sou o que sou. Esse ser aí, que é quase uma tautologia na fala, não significa que Deus seja algo. E mais, o Deus de Israel, ele exatamente porque ele não existe enquanto objeto, enquanto positividade ôntica, e nem como ser, como horizonte, é que ele tem significado. E aí ele chega e fala assim, peraí, a gente tem um problema. A noção de ontologia, a noção de intencionalidade, a noção de existência, a noção de consciência intencional, todas elas trabalham com a ditadura do mesmo, com um horizonte que assimila tudo que aparece nele, segundo uma medida que ele mesmo fornece. Aonde há horizonte, não há verticalidade, e se não há verticalidade, não há alteridade. Toda a nossa tradição é a tautologia do mesmo e a aniquilação da possibilidade de ser infectado pelo outro, pela ideia de alteridade. Ele era fenomenólogo. E ele escreve um texto, 2 textos eu vou citar. Podem ler lá, num livro chamado Entre Nós. Entre Nós. Ele escreve um texto chamado A Ontologia é Fundamental? Para dialogar com o Heidegger, fala, não, não é, é derivada. É derivada. Por exemplo, ele descreve fenomenologicamente a maternidade. A criança, antes de ter uma orientação para o mundo histórico, ela tem que ser cuidada pela mãe. E a relação com a mãe é assimétrica. E toda a noção de horizonte e de consciência intencional ou de existência pressupõe a proporcionalidade entre existente, mundo, consciência, correlato intencional. A relação com a alteridade é assimétrica. A maternidade assinala que a criança só é ela mesma porque existe a anterioridade da alteridade materna. Espera aí, o buraco é mais embaixo. Logo ele escreve um texto chamado Consciência Não Intencional, para dizer que os fenômenos mais radicais, eles não têm relação com a noção de horizonte, de luminosidade, de intencionalidade e nem de mundo. Esse autor está na matriz do pensamento decolonial, porque o pai dessa tradição é um pensador argentino, Henrique Dussel. Ele já fala isso, que hoje voltou e está se tornando moda, o que é um perigo. Como diz a Hannah Arendt, quando o pensamento se torna clichê, a gente não pensa, raciocina. Porque a gente transforma o pensamento em excitação. E a gente passa a resolver problemas, raciocina, sem pensar o sentido do problema que está sendo imposto. Esse é o perigo de quaisquer clichês. Esse autor está há anos falando isso. E ele escolheu Levinas em detrimento de Heidegger para pensar exatamente o que ele chama de transmodernidade, que está entrando agora no jargão dos pensadores decoloniais, que pressupõe a anterioridade da alteridade em relação aos horizontes e sistemas de significação que se identificam com a história da Europa. Por que isso é importante para a gente? É porque eu citei só um, posso citar mais um, só de sacanagem, só para dizer, vocês saem aqui e falam, pô, aquele moleque sabe, estava cansado pra caralho, estava até de moletom, estava descalço, com cueca, mas ele sabia o que estava falando. Mas Jean-Luc Marion, fenomenólogo francês, que veio ao Brasil em 2014, eu tive com ele, eu e Casanova, ele mostra diversos fenômenos que não têm nenhuma relação com a ideia de horizonte. Por exemplo, o fenômeno erótico. O erotismo, eu me recebo daquele para o qual eu me dou. O nome disso chama-se eu adonado. É um eu que se recebe à medida que ele se entrega. No erotismo, eu me recebo, eu sou ofertado por aquele ou aquela ao qual eu me entrego. Sublime. Toda experiência de sublime é desproporcional, assimétrica, incontida. Não tem nada a ver com o horizonte. O eu não é constituinte, como diz Russell. A existência não é constituinte, como diz Heidegger de Ser e Tempo. O eu é derivado, ele é filho daquele ou daquela para o qual ele se entrega.
Mas a gente pode, porra, só para dar uma zoadinha, Martin Buber. Eu e tu. Primeira parte do eu, tu. Ele abre o livro dizendo que há duas palavras princípio. Eu, tu, eu, isso. As duas são palavras que fundam o mundo. Na palavra princípio, eu, isso, o eu é um. Ela se orienta pela noção de experiência e, ao mesmo tempo, pela ideia de controle. Na palavra princípio, eu, tu, o eu deriva do tu para o qual ele se dá. E, por isso, o eu, isso, ele forma um eu que é fragmentado, porque é setorializado. No eu, tu, o tu fornece ao eu uma medida que permite com que toda a sua existência seja afirmada e significada. Quando meu filho nasceu, minha filha nasceu de cesárea, meu filho nasceu parto normal. Parto normal, vou falar o que é um parto normal. Eu estava diante daquela cena. É um negocinho desse tamaninho, que sai um bezerro desse tamanho. E um filho da puta de um médico, uma violência da medicina, mas é um filho da puta, um velhinho, ficava com uma luva, porque sabia que eu gostava de futebol, 7 e pouco da manhã, na frente dela, da Rosana, com a perna aberta, uma posição horrível, e um monte de gente gritando, e luz pra cacete, uma coisa totalmente violenta, e ficava falando assim, vai, Tomás! Aí vinha a cabecinha do Tomás, aí ele voltava. Aí o médico falava assim, eu vou rir pra não chorar, falava assim, na trave, Tomás, chuta mais pra cá, porra! Eu falei, que isso, que velhinho desgraçado, eu quase morrendo. Ele fez isso umas 20 vezes. Pra fora, pra trave, agarrou o goleiro. Eu falei, pelo amor de Deus, tal. Aí, de repente, ele pede pro cara subir numa escada de 3 degraus, bota o pediatra, bota o cotovelo aqui em cima, ele faz força, nasce e me dá. Rápida, mas muito rápido me dá. E me pressiona, assim, nas costas, o peito com a criança, com o Tomás, no ombro da minha esposa. E ele fala assim, e ele pega depois e leva, dá para a enfermeira, ela leva, e ele diz assim, desculpa, pai, mas o procedimento é esse. Uma criança com 3 quilos na mão do pai ganha 3 toneladas. Eu sou pai, eu sei que é isso. Ele disse uma coisa bem interessante. Isso é muito Martin Buber, pensador judeu, que não faz ontologia. E nem se preocupa com a noção de horizonte. Ele diz assim, a gente não sabe se chora e se ri. E se alguém nos perguntar, a gente não sabe por quê nem para quê. Cara, é isso, de certa maneira. Na verdade, eu não sou pai porque eu engravidei uma mulher e ela não é mãe porque ela pariu. Ou porque ela adotou e pegou na feira, que as pessoas acham que adoção é pegar na feira. Na verdade, é o tu da criança que me interpela e quando eu respondo, ela me faz ser pai. E toda a minha existência está ressignificada quando eu peguei aquela criança no colo e eu respondi a ela, eu sou seu pai. E naquele instante não tem porquê nem para quê, é pura gratuidade, vai dizer o Buber. E é porque é gratuito, não serve para nada, é que faz sentido e que tudo passa a valer mais a pena. Esse cara fez fenomenologia e não usou nada disso que a gente está falando. Por que isso é importante? Porque o pensamento decolonial vai bater nas bases da fenomenologia hegemonicamente disseminada, que pressupõe consciência, proporcionalidade, intencionalidade, horizonte de significação. Mas vai bater de frente. Porque toda a ênfase, por exemplo, da fenomenologia sartriana, beauvoiriana, portanto, Simone de Beauvoir, e heideggeriana, é de que a condição humana, por ela não ter propriedades, ela é radicalmente indeterminada ou negativa. A priori, nada somos. E até para a gente se singularizar, no caso do Heidegger, a gente tem que antecipar a morte, que deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo, e passa a ser o horizonte dos nossos comportamentos. E tudo que a gente faz sendo mortal, por isso que a vida ganha dinamicidade, a existência torna-se dinâmica, e ela afirma-se no seu caráter temporal. E bem interessante é que o Heidegger diz, parágrafos 53 a 60, que a gente reprojeta o horizonte da nossa existência a partir do nada que nós somos. Nada é a negatividade. Parágrafo 20 de Introdução à Filosofia. Heidegger diz que
o fato de nós sermos poder ser significa que nós somos radicalmente neutros. Não é à toa que Dasein, em alemão, é das Dasein, ou seja, é um gênero neutro. Por isso ele diz que nós não temos sexualidade, nós não somos nem homem, nem mulher, não temos gênero. Não temos gênero. Nós não temos desejo, parágrafo 43 de Ser e Tempo, porque a ênfase é no nada que nós somos. Espera aí. O pensamento decolonial, assim como as questões de gênero tematizadas desde a década de 90, né, o pensamento pós-estruturalista que vai ocupar a cena da discussão de gênero, ambos vão dizer uma coisa: o fato de nós não termos natureza não significa que não hajam naturalizações. Como não tenho? Como eu não sou branco? Heidegger, você está de sacanagem com a minha cara, meu irmão. Tu está de palhaçada. Como? Como? Que porra é essa? Como esse negócio eu não sou? Como assim? Como assim não tem desejo? Está falando de quem, meu amigo? Ah, é derivado. É porque ontologicamente... é derivado, logo o outro é ridículo. Porra, há anos dou aula de Heidegger. Eu não aguento mais a cena heideggeriana. É um fundamentalismo fenomenológico ridículo, estúpido, que não fala de ninguém. Não fala de ninguém. Mas por que não fala de ninguém? Porque ninguém é impessoal, porque o singular é incomparável. Não, peraí, mas não fala de ninguém. Porque o singular não pode ter medida de fala. Isso está no Heidegger. Então você não fala de ninguém. Não tenho paciência para psicólogo e psicóloga heideggeriano. Não tem não, muito chato. Muito chato. Muito chato. No fundo, está sempre com um risinho. A pessoa está falando, mas você não é isso. Porque, na verdade, você é poder ser. Está de sacanagem com a minha cara? A pessoa está com câncer, mas você pode projetar um outro sentido do seu câncer, menino. Tomar no cu, não de ser coach, porra. Sabe? Então, aquela frasinha do Sartre, não interessa o que fizeram contigo, interessa o que tu fazes daquilo que de ti fizeram. Que porra é essa? Ana Maria Braga, essa merda? Que é isso, cara? A pessoa tá de sacanagem com a minha cara? É um pensamento dissituado, sabe? Nesse sentido, a fenomenologia, ela sempre, na sua hegemonia russeliana e heideggeriana, ela se quer neutra e universal. E a gente tem que bater nessa tecla. E, nesse caso, o pensamento decolonial tem que nos ensinar alguma coisa de outra ordem. É pensar o caráter da existência e o significado existencial da palavra existência a partir de lastros históricos, lastros políticos, que sejam incontornáveis, sem que eu tenha uma zona do meu ser que possa ser considerada neutra. Não há lugar de refúgio. Não há refúgio ontológico. E talvez, e esse o pensamento decolonial nos acrescenta, se o pensamento decolonial, como foi muito bem colocado anteriormente, tem uma espécie de tripé que eu acredito que deve ser ampliado. Ser, poder, saber. É porque ser é derivado, ontologia é derivada. Categorias ontológicas são sempre derivadas. Judith Butler tem um texto que ela discute sobre uma possibilidade de uma fenomenologia feminista. Primeira coisa que ela faz, vou pegar uma galera aqui para bater um papo aqui. Merleau-Ponty, todo mundo gosta. Vamos lá. Segundo, Simone de Beauvoir, todo mundo gosta. E desce-lhe o cacete. Para dizer o seguinte: aquilo que eles estão chamando de corpo, aquilo ali não tem nada nenhum sentido. Está na hora de pensar a descrição por muito mais à luz de Foucault e de Nietzsche, a partir das forças políticas. A gente escolheu a ideia de sentido existencial ou campo intencional, mas existe uma intencionalidade das forças políticas que nos antecedem. E esse lastro histórico é um lastro político, no sentido bem grego da palavra, que é um amálgama entre polis e ethos, cuja grafia são duas. Mas no caso da política, significa ethos, com a letra eta, que significa morada. A nossa morada é uma morada radicalmente político-social. Por isso, esses jogos, essas forças, todos os saberes que isso condiciona,
todos os desejos que isso fabrica da perspectiva Foucaultiana, mais toda a maneira de condução da nossa autopercepção, da relação com os outros, tudo isso nos antecede. E nosso caráter existencial significa, literalmente, subjetivação, no sentido francês da palavra, assujettissement, que significa ser sujeito a e tornar sujeito por. Então, nós somos, inicialmente, tornados sujeitos ou tornados existentes por meio da sujeição a forças políticas que nos antecedem, por meio de um passado político que nos condiciona. E nesse passado político, essa cor aqui significa coisa pra caralho. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, eu sou playboy. Sou mesmo. Tem que dar nome a isso. Eu tenho 2 matrículas, uma federal e uma do Estado. Tenho 2 doutorados. Entendeu? Isso significa coisa pra caralho. A polícia na minha rua. Eu moro no bairro do governador. A polícia fala com meu filho. Outro dia eu passei com meu filho. Falou, ô menino. Passei no sinal, não é lá que é semáforo, né? Parei no farol, farol. Eu não entendo, né? Outro dia eu fui falar sinal, as pessoas ficaram olhando, vai lá, mas no farol. Parei, olhei para trás, tinha uma mãe com uma criancinha negra. Ele foi encarando assim. A única coisa que ele fez, que dava para ver que ele tinha um desejo, era a bunda dela. Mas ele ficou olhando assim. Mas ele falou com meu filho e fez carinho. Daí nós somos corpos politicamente descritíveis. Não mais corpos no substantivo, mas corpos no verbo. Somos corporificações dessas forças políticas que nos antecedem e nos condicionam, a partir das quais nós podemos ser, desfazer o quem somos e lutar por possibilidades que talvez jamais serão possíveis de serem realizadas. Somos corporificações dessas forças políticas. Nietzsche, que pensou isso primeiramente, o corpo é um verbo, não um substantivo. O corpo é corporificar. Por isso que a gente chama de alma, é um derivado do corpo. Porque é filha desse processo de subjetivação, de existencialização. E, nesse caso, os saberes, eles são sempre saberes que legitimam um status quo específico e o funcionamento de um certo regime de funcionamento político. Foucault nos mostrou isso, Deleuze nos mostrou isso, Guattari nos mostrou isso, Lyotard nos mostrou isso, Judith Butler, melhor do que eles, mostrou isso, Bell Hooks, feminista negra, mostrou isso, Angela Davis, de outra maneira, muito mais pegada marxista, também mostrou isso. Isso significa, então, que a pretensão de universalidade é sempre a auto-manutenção de uma particularidade que se afirma como digna de assimilar qualquer alteridade. E daí nasce o problema da colonialidade, não colonização, porque, como foi muito bem explicado, a colonização é um processo que parece que Portugal saiu daqui e a gente está liberto. Muito interessante. Colonialidade, cara, como diz muito bem a Butler, é a rede de reiteração político-epistemológica, de manutenção de sistemas de sujeição. Continuam, com estratégias renovadas. Portugal pode ir para lá, Portugal já não vale quase nada no mundo geopolítico hoje, a não ser para a gente ir para lá, para fugir daqui. Só. Mas, cara, continua. Continua. Vou te dizer como continua. Século XVIII, um historiador, Frei Henrique, aqui do Brasil, Frei, que é, portanto, um padre católico, escreveu um livro sobre a história da igreja no Brasil. E ele tem um tomo que é século XVIII e XIX, século XVII e XVIII. Ele começa com uma carta de um padre do Rio de Janeiro, escrevendo para o bispo, por causa do padroado português, onde a figura do Papa era representada pelo rei. Então, um sistema eclesiástico que via diretamente da coroa, diferente das ordens religiosas, se submetia diretamente à figura do Papa através do rei. Então, ele escreve, esses eram figuras do padroado, o padre escreve para o bispo da Bahia. Cara, teve uma revolta aqui no engenho tal. O que eu faço?
o bispo responde, meses depois, avisa esses pretos que eles só ganharam alma humana porque foram batizados e quem os batizou foi o Senhor deles. Se eles se revoltam hoje, cometem um pecado da ingratidão, acham que podem conhecer a liberdade hoje, mas conhecerão a prisão eterna amanhã, o inferno. Mas se eles se submeterem hoje com gratidão, serão livres eternamente amanhã. Colonialidade. Como é que a gente sabe disso? Eu tenho pesquisado Umbanda. Meu próximo livro chama-se Teologia da Malandragem. Vou falar sobre ele no final. Que é sobre uma figura do malandro que se incorpora numa mulher negra, uma mãe de santo negro, que é minha amiga, que me pediu para fazer um livro. Um livro bem decolonial, uma pegada decolonial. Há uma tese de doutorado do Renato Ortiz, que foi defendido na França, ele foi professor na França. A morte branca do feiticeiro negro. Que mostra que para a Umbanda se legitimar, ela teve que se desafricanizar. Uma tradição de matriz africana que teve que ser branca para poder ser aceita em duas metrópoles principais. Rio, onde ela surgiu, né, segundo o mito de fundação, 1908, São Gonçalo, e São Paulo. São Paulo. Cara, peraí, como assim? Uma tradição religiosa que nasce da interpenetração de elementos heterogêneos, matrizes africanas, indígenas, algo cristão, mas que não necessariamente se submete aos demais elementos dessa mesma matriz. Recentemente eu fui uma mãe de santo que é minha amiga, muito famosa, branca, toda gordinha assim, muito famosa no Rio. Ela fala assim, aqui a gente não canta para orixá, porque isso aqui é uma religião cristã. Falei, mas preto velho. Não entendi, essa porra não é entidade, não é ancestral que foi escravizado e que volta com o protagonismo da sabedoria? E preta velha? E Nanã? E Oxalá? Nesse dia, tinha uma gira de preto velho. Peraí, tá de sacanagem, minha amiga? Eu tenho essa liberdade? Tá de sacanagem. Como assim? Isso é colonialidade? O maior pensador que nós temos da decolonização no Brasil chama-se Paulo Freire. Aliás, conheceu Fanon. Paulo Freire, em 68, diz que a opressão do oprimido não significa meramente ser violentado frente a frente pelo opressor. Significa que mesmo que não exista o opressor, ele se vê pelo olhar do opressor, porque o opressor mora nele. E por isso, ele se vê de cabeça baixa. Amiga minha, muito amiga minha, negra, vou usar a expressão do Paulo Freire, conscientização. Ela não havia se tornado negra. Porque a gente pode não se tornar negro. A gente não pode não se tornar negro. Aliás, tem uma tese de doutorado muito famosa, tornar-se negro. Então, ela era de uma igreja protestante, não vou falar o nome, da Baixada Fluminense. Começou a trabalhar no Colégio Pedro II, onde eu trabalho, no centro da cidade, com os coletivos, coletivo negro, LGBT, começou a achar aquilo estranho, né? Porra, ficar falando, e elas, os coletivos negros no Rio de Janeiro, geralmente não fala negro, fala preto, preta, por uma questão de empoderamento. Não, nossa pauta preta, não sei mais o que, ela achava estranho. Até que um dia ela entrou num shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro, com duas amigas brancas, e fica na porta de uma loja que ela não queria entrar, uma loja de roupa, e falou, não entra aí, que eu vou ficar vendo aqui um negócio de celular. E aí tinha uma senhora com uma bolsa. E a senhora fez assim, tudo bem, para as duas que entraram. Quando ela parou do lado, ela escondeu a bolsa, entrou, chamou o segurança, ela falou, sou negra. E ela ficou pensando, quase 20 anos eu não era negra. Há quase 20 anos eu não era negra. Como? É isso que é a colonialidade. Saber não era negro, modo de ser não era negro, o exercício de poder não era negro, tem o problema do empoderamento, não era negro. Primeira coisa que ela fez, voltou domingo seguinte na igreja e perguntou para o pastor, onde está na Bíblia dizendo que Jesus era branco?
nome disso para Paulo Freire é conscientização, que não é ensino, que é exatamente uma transformação existencial que permite com que você, se vendo no lugar que faz com que você seja oprimido ou oprimida, imediatamente você tem que rejeitar o lugar para afirmar a liberdade. Imediatamente. Então, a questão aqui é: que corpos são esses colonizados e que estratégias são essas de decolonização? Porque as naturalizações históricas, eurocêntricas, por isso a relação entre colonialidade e modernidade, a condição de possibilidade histórica da modernidade é o processo de colonização. Tem um livro clássico do Henrique Dussel, 1492, 2 pontos, o encobrimento do outro, para dizer que a modernidade só acontece pelo encobrimento da alteridade, caso contrário, ela não seria possível. Como que isso se naturaliza? Pluralmente. O pensamento decolonial, ele lida com pluralidade, não tem uma unidade metafísica fixa. Mudou a base, muda o todo. Não tem. Mas que estratégias são essas? De resistência e não de saída. Porque não se sai. Se entra de outro modo. Na linguagem deleuziana, se produz linhas de fuga. Ou, na linguagem Foucaultiana, é possível ser de outro modo, mesmo que o mundo não seja outro. E mais, que lugar isso tem na psicologia? Já respondendo à última questão, e para terminar o resto. Hannah Arendt, em 1955, no texto que eu dei lá no Instituto agora, semana passada, ela diz, termina um curso em Berkeley, sobre teoria política, dizendo que nós estamos no tempo desértico, onde falta... é um mundo sem mundo, porque falta o entre nós, expressão do Martin Buber. Ou seja, a condição plural, a coexistência, o mundo como condição plural, ele se esvaiu, ou ele perdeu significatividade. E aí ela diz que uma das maneiras da gente se adaptar ao deserto é a psicologia. Ela chama de psicologia do deserto. Porque a pessoa está sofrendo, mas como ela acha que o deserto é um problema dela, ela faz alguma coisa que é um veículo para que ela fique sedada e se readapte ao deserto. Né? O outro mecanismo, ela vai dizer que são os totalitarismos, nesse texto. Mas essa expressão é muito boa. Psicologia do deserto. Eu estou dando um circuito de encontros no Rio de Janeiro, uma vez por mês, chamado Filosofias da Resistência. O segundo encontro foi Paulo Freire e a Pedagogia da Resistência. Foi num cinema no Rio de Janeiro, tinha uma galera muito grande, eu falava 45 minutos, chamava uma pessoa para testemunhar aquilo, sempre eu chamava alguém que viveu aquilo, podia falar desse lugar de fala, né, um lugar mais experiencial, e depois tinha um debate. E tinha uma galera da Gestalt. E um grupo, tinha sido meu aluno no instituto de lá. De repente, eu cheguei ao conceito de conscientização, que eu toquei tangencialmente aqui, né? E aí, a menina que foi falar foi essa minha amiga, desse tornar-se negro dela. Quando ela tornou-se negra, a primeira coisa que ela fez foi perguntar como é que é a história do Brasil à luz da condição negra. O que ela foi ouvir? Emicida. Racionais. Ela não leu livro de história, nem perguntou para o professor. Porque ninguém ensina porra nenhuma e os professores nem sabem essa merda. Nem sabem. Porque a gente não foi formado nisso. E aí, estava aquela comoção, assim, porque o testemunho foi impactante. Levanta um psicólogo no final, que é meu amigo até, e falou assim: Alexandre, não estou entendendo esse negócio. Quer dizer, então, é isso que o Paulo Freire diz, que o sofrimento e a afirmação do sofrimento é condição de possibilidade da fortificação de atos de libertação. Então, ele chegou e falou assim: então quer dizer que existe sentido positivo no sofrimento? Eu falei, desde os gregos. Aí ele falou, então quer dizer que no fundo, eu estou sedando? Porque sempre que ele ouvia uma mulher negra começar a reclamar das suas injustiças, e como diz no livro que o L está na mão, da Grada Quilomba, a mulher negra não é o outro do homem, como a Simone de Beauvoir disse, ela é o outro do outro. Porque ela sequer vai ter casa, sequer vai ser cuidada, sequer vai ter ofertada a maternidade, ela vai ser estuprada, assassinada, perseguida, alijada. É isso que diz a Grada Quilomba.
Aí eu falei, porra, claro que você tem que repensar essa terapia por meio da experiência de conscientização do Paulo Freire, da condição negra de uma mulher que chora porque se revolta contra a injustiça que ela sofre. Então essa pessoa, para estar bem, ela tem que estar sem chorar? Que porra de critério é esse? Eu perguntei assim mesmo, porque é meu amigo. Então, isso é importantíssimo da gente pensar. Porque decolonialidade é processo contínuo, é estratégico. Tem receita de bolo, tem fórmula mágica. Maldonado Torres, toda essa galera que foi citada, um discorda do outro, um acrescenta o outro, não tem receita. O feminismo negro não tem receita. A questão é que é preciso repensar continuamente as sedimentações políticas e as subjetivações existenciais que ratificam, mantêm e se sedam em meio aos regimes coloniais. Então, para isso, eu queria terminar citando algumas perspectivas minhas. São afirmações minhas. Por quê? O que eu fiz? Para a gente ressignificar o problema da fenomenologia para além da ideia de consciência intencional e de existência submetida à noção de horizonte. Primeira, existência se caracteriza por um movimento intencional de abertura, de abertura e de inserção da condição humana radicalmente na história. Não há sobras, não há zonas de neutralidade. Por isso somos condicionados, mas não determinados. Expressão do Paulo Freire, somos do mundo, mas somos com o mundo. Por isso somos feitos pelo mundo, mas não necessariamente reféns do mundo. Segunda, a história não é um horizonte global, mas o campo de disputa de forças ou poderes que constituem regimes hegemônicos, de condução da existência e de condicionamento das experiências humanas como pensamento, paradigmas epistemológicos, desejos, afetos. Somos a partir da pluralidade de elementos da polis. Nosso ethos é a polis. Ou seja, nossa existência é, antes de tudo, política. A experiência das alteridades coloca sempre em xeque o poder de normatização dos poderes políticos hegemônicos, dos saberes hegemônicos e formas hegemônicas de subjetivação. Uma vez que a alteridade não é algo, mas uma irredutibilidade sem a qual a existência não vem a ser como ela é. As alteridades, mais um ponto, se dão em relação aos outros que eu não sou e aos outros que eu posso ser. Hannah Arendt chama isso de 2 em 1. Assim como a relação aos outros que eu tenho que criar para ser. Toda colonialidade assinala a força violenta da normatização de um regime político existencial, de anulação das alteridades, em nome da coerência da mesmidade eurocêntrica, por meio de regimes de saber, controle dos afetos e sistematização de crenças. Os modos de ser que exercemos dependem da incorporação das forças políticas que condicionam a existência que somos. Daí o caráter político e existencial do corpo. O corpo não é substantivo, é sempre verbo. Só se substantiva para ser controlado. Os corpos incorporam saberes, poderes e formas de ser. Por isso podem ratificar e normalizar sua dominação. Corpos colonizados reiteram regimes hegemônicos de poder, de ser, de saber. Corpos decolonizados são aqueles que, a cada vez, criam porque não se submetem. Racionais MCs fazem isso. Eu fui ao show deles sábado atrás. Aquilo é pensamento decolonial. A Umbanda, Candomblé. Por isso eu vou terminar com 2 histórias. Uma da Umbanda e do Candomblé. Só de sacanagem. Porque eu sou branco, sou protestante e sou um merda. Então,
A primeira, no livro que eu fui escrever sobre o mestre malandrinho da estrada, ele incorpora uma mulher negra, 40 anos. Essa mulher nasceu e foi criada na favela do Rebu, perto de Bangu, no Rio de Janeiro. Foi violentada sexualmente, teve 2 maridos, apanhou dos 2, teve dentes quebrados, braço quebrado, joelho torcido, pelos 2. 2 filhos. Descobriu, a tia-avó, mãe de santo da Umbanda, descobriu a vocação dela para o sacerdócio aos 15 anos. De repente, ela incorpora esse malandro de Umbanda, mestre malandrinho, que pediu para escrever o livro. E eu perguntei, tudo isso eu perguntei a ele. E perguntei assim, mas por que ela? Porque ela, por mais que tenha sido submetida, não se submeteu. Ela não violentou os maridos, mas ela disse adeus a eles. Não quis ser mulher controlada. E foi livre. Aí eu perguntei, mas o que é liberdade? Aí ele fala, liberdade é não andar com a cabeça abaixada. E eu falo, o que significa malandragem para você? Resposta, está no livro, último capítulo. Ele diz, malandragem é dentro de toda situação que nos oprime ser capaz de produzir a própria liberdade. Pergunta minha, qual é a melhor religião? Aquela que estimula que você seja mais livre. Mas qual é a que estimula que eu seja mais livre? Qualquer um que você entenda que Deus é liberdade. Segunda, vou contar um itã do candomblé. Um itã, um mito do candomblé. Queto, Nagô. Fiz um curso agora de candomblé. Estou indo aos lugares, vou ao terreiro. Aquilo tudo é terapia. Uma pena que a terapia está dentro da clínica, uma merda. Quem já fez um ebó, um bori, eu fiz um bori, pedi para fazer, só para experimentar. É genial aquilo. Porra, fiz 13 anos de análise, a única coisa que eu sei é comer minha mãe, porra. Minha mãe tem um medo da porra de mim, eu já chego lá, ô, sai daqui. E aí, diz o texto, tem várias versões esse mito. Vou contar um mito, é bem existencial, bem heideggeriano, sartreano, muito bonitinho, muito bonito. Eu queria até contar mais, vou contar só esse. Certa vez, Oxalá ficou responsável, depois da criação do mundo para o Ododuá, ele ficou responsável por criar os seres humanos e os demais seres vivos. E aí, Olorum chega para ele, né, o Deus Supremo chega para ele e fala assim, Oxalá, só, você vai criar um negócio chamado ser humano. É o seguinte, você vai tirar aí uma terra e tal, fazer lá e tal, mas só pode ter modelo. Só não pode ter modelo. E aí, Olorum saiu, ele fez um lindo, falou, puta, olhou para trás, não viu Olorum, começou a replicar. Olorum lá de baixo viu, pegou uma vara e meteu-lhe a porrada no modelo. Falou, que isso, cara? Porra. Tava maravilhoso, tava perfeito. Eu falei, mas eu disse que não podia ter modelo. Mas se não tiver modelo, tudo que eu fizer vai sair de um jeito e vai sair errado. Não, você está errado. Se não há modelo, todos são perfeitos. Por isso, não há norma, só há perfeição. Isso é um mito africano. Isso é saber. Leia quem são. Tem uma palavra em Yorubá para síndrome de Down. Veja como é que eles são no terreiro de candomblé. Como é que eles ficam lá. Leia qual é a condição, a orientação sexual gay dentro de um terreiro. Veja as palavras que eles usam. Veja os símbolos que eles utilizam. Tudo aquilo é conhecimento. Tudo aquilo é política. Tudo aquilo ali é política. Primeiro terreiro, século XVIII, na Bahia. Os africanos achavam que teriam que morrer para voltar, morrer na África, para que eles fossem para o Orum. Mais ou menos o céu, que não é bem o céu. Uma mulher, uma Yalorixá, candomblé brasileira, filha de mulher negra. Uma mulher que tinha sido escravizada. Criou o terreiro e ela disse assim, a partir de agora, todo africano que entrar nesse lugar, entra na África. Um terreiro é uma embaixada. Não é preciso sonhar com a liberdade indo para lá. Aqui é a resistência. Mãe menininha do Gantuá, voz da decolonialidade no Brasil. Quem estuda isso? Ninguém. E a gente passa 4, 5, 10 anos e se torna doutor, doutora e continua com a mentalidade da colonialidade. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Vamos abrir agora uma rodada de perguntas. Quem quer começar? O João. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um, na verdade. Tá pegando isso aqui? Tá. A primeira para o Luiz. Em alguns momentos da sua fala, eu identificava uma resposta da pergunta que eu vou fazer agora e outros não. Eu fiquei meio confuso. Então é uma pergunta só para esclarecimento mesmo. Eu achei bem interessante a perspectiva que você colocou daquele argentino, que eu esqueci o nome, de que ele não se abstém da possibilidade de uma ontologia fundamental, mas ele atenua que a feita pelo Heidegger não está esgotada. Se eu entendi bem, é isso. Então, não haja possibilidade de uma ontologia fundamental, mas é que nenhum autor pode esgotá-la, e eu acho que isso é bem heideggeriano, inclusive. Eu queria perguntar se é isso mesmo, ou se a crítica, na verdade, é de uma total impossibilidade de qualquer tipo de ontologia. E pro Alexandre, me parece que o Alexandre daria a segunda resposta. Pelo que o Edita fala, é que seria uma total impossibilidade de uma ontologia fundamental. E daí, me parece que no lugar, havendo essa anterioridade que ele chama de político existencial. A minha pergunta seria se isso já não é pressupor outro tipo de ontologia. Se dá para escapar desse tipo de ontologia. Só isso. Eu vou porque eu sou breve, vou ser breve e eu acho também, não sei também, eu queria ouvir a segunda parte da pergunta. Mas, pelo que eu entendo do Kusch, aquele argentino, ele está querendo fazer uma ontologia. Aliás, alguns autores do grupo dele, de alguma forma, querem reconfigurar ou repensar uma ontologia. Para eles é possível, entendo que seria uma ontologia que abarcasse tipos de existência, se é que dá para a gente dizer, ou situações históricas, né, que Heidegger não contempla e não tem a menor condição de contemplar, né? Mas eu acho a segunda parte da pergunta mais interessante. Olha, se a ontologia é necessária, essa eu acho que é a questão. Ela é necessária para pensar a existência? Camus não pensou ontologicamente. Sabe, é um filósofo que a gente considera existencialista, nem ele queria ser chamado assim. Né? Karl Jaspers, de certa maneira, também não. Hannah Arendt não faz ontologia nos termos heideggerianos. Isso não significa que a gente não possa pensá-la fazendo ontologia, isso é outra coisa. Mas isso, para pensar, inclusive, a política e pensar outros problemas. A questão é que eu acho que a gente tem que levar a sério que Heidegger é um pensador transcendental. Ele diz isso, não sou eu. Do período de Ser e Tempo e depois da virada. Ele está pensando as condições de possibilidade. Então, acontecimento apropriador, tudo isso é condição transcendental. Por isso, é uma fenomenologia transcendental. É isso mesmo. Então, toda efetividade, materialidade, ela vai ser condicionada por essa transcendentalidade. Uma das críticas da Hannah Arendt ao Heidegger é a crítica que ela faz a vários filósofos da tradição. É que eles, por pensarem a transcendentalidade, não se chocaram com a materialidade dos acontecimentos. Por isso, Heidegger disse, eu vou falar uma merda que Heidegger falou aqui, porque eu estou puto com o Heidegger hoje, mas vai lá, uma cagada em 1935. Ele diz o seguinte, depois em 38, uma pior, cara. Ele diz em 35, os campos de concentração, perdão, 55, os campos de concentração, eles fazem parte do mesmo horizonte tecnocrático que produz o trabalhador nas empresas de carro na Coreia do Sul. Ele comparou uma... Peraí, não estou entendendo. Heidegger, vamos lá. Eu estou voltando aqui, eu não faltei essa aula. Você está comparando a fábrica de carros na Coreia a um campo de concentração? É isso, Heidegger?
É claro, porque é a ideia de que o horizonte é condição de possibilidade do que se manifesta nele, o ente. É o submetimento, a subsunção. Do ente é um horizonte global de significação. Peraí, Heidegger, mas peraí, eu não entendi. Aquilo que Hannah Arendt chama de superfluidade da vida, a produção de vidas supérfluas, que são indiferentes à vida e à morte, que é o que acontecia de maneira magistral, segundo ela, no campo de concentração. Isso é a mesma coisa do que a expoliação do trabalho de um operário numa fábrica de carros na Coreia? Não dá para ver que você está submetendo a diferença à mesma idade? Porque tem a transcendentalidade dos campos de manifestação. Eu acho que isso a gente tem que levar a sério. Será que eu consigo lidar? O problema do sofrimento que foi tratado aqui. A gente substancializou porque a gente substantivou o sofrimento. Existe o sofrimento, até fenomenologicamente falando? Sofrimento de uma mulher estuprada é o mesmo que a dor de dente? Peraí, não é não, cara. Ou seja, a gente sempre submete o anticontológico. Peraí. Tá na hora da gente falar assim. Isso é possível. Então, a gente não fala categoria, fala existencial. Mas aquilo, como disse o Hans Jonas, serve como categoria. Porque eu posso pensar o que quer que seja. Agora, eu vou dizer uma pior para responder a sua questão. Pior. Eu ia falar isso antes, não falei, uma pena. Heidegger diz, em 29, que a pergunta pelo ser doente constitui a história do Ocidente. Então, só a história, para Heidegger, como história do ser. E só a história do ser enquanto Ocidente. E ser-ir é corresponder à história. 29 ele diz isso. Logo, não há ser-ir fora do Ocidente. 38, ele fala da África. 1938. O africano não conhece o ser, não possui a dignidade da resposta à sua interpelação. 53. Só há humanidade enquanto interpelação do ser. Se não há interpelação, não há humanidade. Logo, o que é um africano? Entende? Então, a gente tem que levar a sério isso. Que ser-aí que a gente está falando? O ser-aí, por mais que as transcendentais sejam neutros, ele só existe em relação à história. E a história é Ocidente. Ele nomeia isso na Carta sobre o Humanismo. Então está na hora de a gente falar assim, peraí, cara, se a gente fizer uma ontologia considerada fundamental, ela não pode ser transcendental. Ela tem que ser político-material. E a existência ela não pode ser refém dos horizontes transcendentais. Caso contrário, a gente vai comparar o trabalhador da fábrica com o judeu, cigano, cigana, homossexual, né, com o triângulo rosa, a pessoa negra dentro de um campo de concentração. Se o Heidegger fosse no Morro da Rocinha, que eu já subi algumas vezes, ele ia notar, cara, que isso não é possível. Mas talvez ele falasse para mim, mas isso aqui é um dos efeitos da era da técnica. E eu ia falar para ele, você não está vendo que tem alguém ali, cara? Porque ele está vendo o efeito da era, ele não está vendo alguém martirizado pelas condições materiais, históricas, que fazem com que aquele corpo seja um corpo na linguagem da Judith Butler, abjeto. Entende? Então, eu acho que a gente, se fizer, tem que refazer os pressupostos. Eu não sou contra a ontologia, mas eu sou contra o caráter transcendental de toda a ontologia até então. Mais alguma pergunta? Oi, tudo bem, Alexandre? Tem uma pergunta bem pontual, na verdade. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais a noção que você tem de alteridade, porque você falou bastante disso e eu não tenho muito claro o que você está pensando. Boa sua questão. Boa mesmo. Eu joguei assim, não tinha tempo, mas joguei. Eu pensei num sentido muito próximo ao Levinas e ao Derrida. O Levinas vai dizer que ele tem muitas palavras para tentar caracterizar a alteridade, por exemplo, infinito, rosto, face a face, tem várias expressões que o Henrique Dussel, por exemplo, pega. E o que significa alteridade? Exatamente que aquilo que é irredutível, a mesmidade, o horizonte que, fechado em si mesmo, ele condiciona
o significado, o sentido de tudo que aparece. Então, a primeiro momento do livro Totalidade e Infinito, as primeiras páginas, ele vai mostrar a irredutibilidade do outro. E esse outro não é meramente... Ele vai depois transformar esse outro no outro humano, mas a noção de outro assinala uma irredutibilidade, a ideia de luminosidade, a ideia de ontologia, a ideia de horizonte, a ideia de campo de significação, a ideia de proporcionalidade, que tem a ver com a ideia de correlação. Então, ele vai colocar isso. E ele vai chamar isso que me leva à alteridade, primeiro, de desejo. E ele vai dizer que esse desejo não tem falta de nada, porque só existe falta dentro do horizonte do mesmo. O desejo em relação à alteridade, ela tem relação com excesso. Então, é um desejo que excede. Qual é o nome que ele dá a esse desejo que excede? Metafísica. Então, ele, de sacanagem com Heidegger, reabilita a metafísica contra a ontologia. A filosofia é assim mesmo, né? Porrada, né? Tiro porrada de mão. Mas ele está fazendo isso propositalmente, para dizer que a filosofia ela tem que entrar na zona da irredutibilidade, da heterogeneidade pura. Deleuze faz isso de outra maneira, com o problema da diferença, e Derrida, com a noção de diferença, também de outra maneira. Mas significa que existe significado para além da luminosidade da ideia de horizonte e da proporcionalidade que se estabelece no interior dos horizontes. Entende? Olha, eu falei mal do Heidegger aqui, eu escrevi 4 livros sobre o Heidegger, sabe? Então é um namorado que eu tenho. É uma porradinha de vez em quando, assim, nada demais. Alguém mais? Jordi, eu já paguei a dívida. Paga mais. São 2 perguntas. A primeira é se, pelo que entendi da sua fala, o que torna possível, não o que torna possível, mas o que orienta para você o pensamento decolonial, ao seu modo, aliás, é o pensamento do Nietzsche, ou não? Meu. Sim. Tentei não ser nietzschiano aqui, cara. Eu queria saber exatamente de que modo Nietzsche torna possível o pensamento decolonial e... Se torna, né? Sim. Se tornaria. Acho que sim. Pela noção do Nietzsche, o último Nietzsche, que é a noção de genealogia, que foi apropriado pelo Foucault. E há muito, sobretudo questões de gênero, sobretudo o problema dos feminismos atuais. Todos eles são nietzschianos pela tabela Foucaultiana. Então, o processo genealógico ele permite, mas sobretudo pela ideia de corpo. Porque a grande razão, como está no Zaratustra, que é o corpo, ela é condição de possibilidade da pequena razão, que é a racionalidade. E o que o Nietzsche faz é uma psicofisiologia que pensa os corpos, os modos de ser qualitativos desse corpo. E ele dá, ao meu ver, um excelente elemento para a gente pensar a questão decolonial, que é a afirmação da unicidade por meio do múltiplo. Então, a ideia dele de vida ascensional, de uma certa vontade de poder, que é uma vontade pós-metafísica, ela tem a ver com essa afirmação da unicidade em meio ao devir do múltiplo. Então, a heterogeneidade é o lugar da singularidade. E só existe, portanto, vida enquanto existe heterogeneidade de relações. Então, o tecido vital ela é uma multiplicidade de alteridades entrelaçadas em devir. Então, nesse sentido, é possível fazer alguma coisa com ele. Entretanto, Nietzsche era misógino e eurocêntrico. Então, entende? A gente também deve dizer isso, né? Tá, essa é a minha pergunta. Você respondeu a segunda. Bom, acho que é isso, então, pessoal. Agradecemos mais uma vez os professores por essas palestras incríveis.